Oi, a paz do Senhor, bom dia. Hoje é segunda-feira, são 9h20 mais ou menos. Eu trouxe outra palavra para vocês. Alegre-se, porque Jesus está voltando. E para aqueles que estão aguardando o noivo, é motivo de estar alegre. As tribulações do presente momento não podem ser comparadas com a glória do reino eterno que está preparado para mim e para você. Lá em Romanos fala sobre isso, né? O peso da glória é maior do que qualquer circunstância. O problema é que nossos olhos estão apenas aqui nessa área, nessa zona terrestre, terrena, material. Mas quando os nossos olhos estão fitos para aquilo que a gente não pode visualizar, que são as coisas espirituais, que são eternas, as eternas, aí sim nos alegramos, porque breve encontraremos com o nosso noivo. Foi para isso que você foi chamado, para estar no reino eterno. Mas eu vou deixar uma palavra aqui. Essa palavra tem esses dias estado assim de uma forma tremenda e eu vou ler ela. Está lá no livro de João, capítulo 9. A cura do cego de nascença. Ele era cego de nascença. Ele não enxergava. Amém? E disse assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascessem cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais. Mas foi assim, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. E fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? E ele disse: Eu não sei. Você já deve ter escutado essa passagem, você já deve ter escutado várias pregações em relação a isso aqui, mas eu queria deixar algo bem singular que o Senhor me mostrou aqui. Aquele cego era de nascença, ou seja, ele nasceu cego. E aqui vai falar, no versículo 8, que os vizinhos dele, olha, os vizinhos daquele homem que conheciam ele, ou seja, talvez tinham vizinhos que ele conhecia ele desde nascença, tem outros que foram morar perto dele, mas já conhecia há muito tempo, e outros também que conheciam ele de vista, que ele via que ele estava sempre ali mendigando, né? E sabia que ele era cego. Essas pessoas, quando ele começou a viver, quando Jesus havia curado, as pessoas começaram a indagar, né? Colocaram uma certa dúvida. Alguns aqui, muitos colocaram uma certa dúvida. Outros não, afirmaram: não é aquele, sim. E tem 2 pontos aqui que eu queria deixar claro. Esse homem era cego de nascença. Mas esse homem cego de nascença, ele tinha visão espiritual, que é isso que importa para mim e para você hoje. Ele não visualizava o terreno, o material. Esse homem, ele já tinha visão espiritual. Porque esse homem era cego, mas esse homem ouvia falar de Jesus e ele já tinha uma certa noção de que esse Jesus ele curava. Porque Jesus percorria aquelas regiões todas e Jesus fazia grandes feitos, grandes milagres, mortos ressuscitavam, aleijados, coxos, leprosos eram curados. Tinha todo tipo de cura naquela época, naquela região, né? Que se falava muito. E é interessante que esse cego,
quando Jesus vai lá, pega aquele lodozinho, né? Aquele negócio visguento, cuspe, vamos imaginar. Pegou um pozinho, uma poeirinha ali, uma terra ali, fez aquele negócio visquento, né? Passou nos olhos desse homem. E é interessante, aonde está a visão espiritual desse homem? Esse homem, Jesus passou o lodo nos olhos dele e pelo poder que Jesus tinha, ou que Jesus tem, esse homem, só com o lodo, ou só com uma palavra de Jesus, esse homem poderia começar a enxergar ali mesmo. Mas é interessante que nosso milagre para chegar, primeiro nós somos provados. E esse homem foi provado, esse cego. Porque Jesus disse assim, olha, vai no tanque e lava-te. É interessante, né? E disse-lhe, no versículo 7, vai, lava-te no tanque de Siloé. Aí vai dizer, foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Por que eu estou dizendo isso? Sabe, porque a gente murmura muito, a gente reclama demais, a gente conhece Jesus, a gente já viu Jesus fazer milagres, sinais e prodígios, mas a gente continua duvidando. A gente não tem a visão que esse homem que era cego, material, cego físico, teve. Porque esse homem poderia dizer assim, ué, o senhor não é Jesus que cura? Precisa eu ir lá lavar os olhos? Não basta só que o senhor diga, seja curado, como ele fez lá com Nicodemos, lá com o chefe da guarda que disse assim, olha, vai. O chefe da guarda, né, aquele guarda lá pretoriano disse assim, Senhor, o Senhor tem autoridade para só daqui dizer a ele lá, e ele é curado e ele se levantar. Aquele guarda pretoriano, ele disse isso e no instante foi feito a cura. Jesus disse assim, poxa, tamanha fé esse homem tem. Porque ele entendia que Jesus era Senhor e que Jesus bastava uma palavra. Poderia esse cego também não seguir essa mesma... Se o Senhor não é o Senhor que faz cura, que curou, já ressuscitou, por que o Senhor não basta uma palavra para eu ver? Precisa eu lá, Senhor? Vamos imaginar, né? Ele dizendo assim, eu sou cego, o Senhor não está vendo que eu sou cego? Como é que eu vou chegar lá até o tanque né, para me lavar? Né, o tanque de Siloé para me lavar, como é que eu vou fazer isso? Não bastava assim o Senhor só, né, me curar, o Senhor pode fazer isso, só com a tua palavra. Mas Jesus provou também esse homem. Ele disse, vai, lava-te. Porque no momento que Jesus untou os olhos desse homem, os olhos desse homem não pegou a visão ainda. Eu imaginei esse homem com a cara cheia de lodo, os olhos cheios de lodo, untado com lodo, vamos dizer assim, com um barro, né? Um barro que ele untou com a saliva, um pouco de terra. E aí esse homem foi, se levantou e voltou. A Bíblia vai dizer que ele voltou vendo. Esse homem poderia muito bem ter reclamado. O Senhor não é Jesus? Por que o Senhor não me cura logo? Por que o Senhor não dá só uma palavra aí e eu seja curado? E esse homem creu, ele teve a visão. Ele acreditou que ele tinha que seguir aquela ordem de Jesus. Ele poderia reclamar, ele poderia não ir, ele poderia, que nada, o senhor tá passou foi um lodo no meu rosto, que nada, e eu pensei que você era um homem que curava, precisa de passar lodo no meu rosto. Aquele homem creu. Repare que coisa singular, que coisa tão simples, e vamos dizer assim, no rudimentar falando, que negócio, né? Que negócio nojento. Muito bem que o cego não viu o que Jesus estava fazendo. Mas ele sentiu aquele negócio assim, né? Passando aqui no olho, ele sentiu. E ele poderia muito bem ter reclamado. E é o que a gente faz muitas das vezes. Quando Deus nos direciona para algo, a gente reclama, a gente murmura. A gente até questiona. Senhor, cadê o Senhor? O Senhor não é Deus, o Senhor pode. A gente às vezes faz isso. A gente reclama, a gente murmura. Quando Deus decretar para você alguma coisa, faça. Não reclame, não murmure. Acredite como esse cego. Esse cego ele não via fisicamente, mas ele tinha uma visão espiritual. Ele creu naquele que mandou ele se lavar. Porque senão ele ia dizer simplesmente, ele ia murmurar. Que bobagem. Pensei que esse homem é Jesus mesmo. Como é que ele pode dizer que ele tem poder? Ele
Passa uma lama no meu rosto, manda eu me lavar, eu nem estou vendo ainda. E vamos imaginar que esse tanque de Siloé não ficasse bem próximo de onde esse cego estava. Vamos imaginar que esse tanque estava numa distância, não sei, uma distância de 2 quilômetros, 3, 4, 5, não sei. Mas para um cego era distante, porque um cego não vê. Um cego, muitas das vezes, ele de tanto estar acostumado a andar, pode ser até que ele tenha aptidão já de costume de estar tateando ali naquela rua. E ele poderia reclamar: o senhor sabe que eu sou cego, como é que eu vou daqui até o tanque de Siloé? Por que o senhor não me cura logo? Muitas das vezes a gente está assim, reclamando do Senhor. Por que o senhor não faz logo, Deus? Por que o senhor não é Deus? Faça logo. A gente às vezes murmura. Não murmure e adore. Adore. Tenha visão de reino, tenha visão espiritual. Porque Deus não preparou para você. Não foi coisas que vão perecer, que vão ficar aqui. Porque a Bíblia vai dizer que as coisas atemporais, que são essas que estão aqui na terra, elas vão passar, elas vão ser destruídas. Você não vai levar nada, eu não vou levar nada. Mas a gente não tem se colocado na posição da visão espiritual, para que a gente possa ver como esse homem viu. Ele não murmurou, ele não reclamou. Ele foi lá e se lavou e voltou vendo. Agora tem outra questão aqui, das pessoas que conheciam esse homem. A Bíblia vai dizer lá no versículo 28 que as pessoas, elas eram vizinhas desse homem, sabia que esse homem era cego, sabia que esse homem não tinha visão. E aí elas foram em dúvida, porque elas não confirmaram, elas disseram, elas perguntaram. Se ela perguntou, então ela pôs em dúvida. Mas esse não era aquele que pedia esmola? Ele tá vendo, é? Olha lá. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado mendigava? E uns diziam, é este. E outros, parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Como é que eu vejo, sei, tenho conhecimento de que aquele homem é cego, porque é meu vizinho, eu sempre estou passando por ele, eu vejo ele nessa condição. E aí eu vou pôr em dúvida. Incredulidade. Pessoas incrédulas. Pessoas que não dão crédito a Jesus. Você que é incrédulo, que vê os sinais, vê os prodígios, e você não aceita. Você que acha que o que está aqui na Bíblia é só um conto, como você lê um livro, um conto de fadas. Isso aqui não é conto de fada não, isso aqui é real. E hoje Jesus também faz esses mesmos milagres. A Bíblia vai nos dizer que Jesus é o ontem e hoje sempre será. E esses vizinhos aqui foram em dúvida, sabe o quê? Pessoas cegas. Essas são as verdadeiras pessoas cegas. Mais cegas do que o cego, que era cego visivelmente de nascença, fisicamente. Porque o pior cego é aquele que está vendo as coisas acontecerem com os seus olhos, que conseguem ver fisicamente, que espiritualmente não conseguem assimilar as coisas espirituais. Esses aqui são os verdadeiros cegos. Como é que eu vejo? Eu sabia que esse homem era cego e eu ainda vou duvidar, vou pôr um questionamento, porque ele fez uma pergunta. Eles não afirmaram, ele fez uma pergunta. Se eles fez uma pergunta, como é que eu conheço o homem? Eu sou vizinho do homem, eu vou fazer uma pergunta. Eu pôs em dúvida. Ele não afirmou, ele perguntou: esse não é aquele? Esse é aquele, é? Esse é aquele que andava aqui, que pedia esmola? Oh, você conhece, você era vizinho, você não sabia que ele era cego? Esses são os verdadeiros cegos. E esse homem que era cego de nascença, esse homem tinha a perfeita visão espiritual. E a melhor visão que nós podemos ter é a espiritual. Porque a Bíblia vai nos dizer que olhos não viram e ouvidos não ouviram e nem chegou ao entendimento humano aquilo que Deus tem preparado para nós. E onde é que está a sua visão? A sua visão limita-se só nisso aqui? Então você é miserável. Porque Deus não nos prometeu só isso aqui. Ele disse: olha, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas que são isso aqui, terrena, material, roupa, casa, comida, a sua vida. Isso sim, são coisas. Isso aqui já é seu, conquiste, lute, vá em frente, pare de murmurar, já é seu, já é nosso. Agora, o reino de Deus é tomado à força, a Bíblia vai nos dizer. E é por fé, não é por vista. Esse cego,
além de ter resgatado a visão dele, houve perdão de pecado porque ele creu. Toda a cura que Jesus fazia, ele fazia através de perdão de pecados, porque a pessoa cria que ele era Jesus, o Filho de Deus, e ele tinha poder para fazer isso. Então, Jesus sempre curava e automaticamente eram-lhe perdoados os pecados. Você tem a visão. Cadê a sua visão? Você é cego como esses vizinhos que tem a vista perfeita, física, mas a visão espiritual está, longe, muito distante, que sabe nem existe perto de você. E esse cego era cego físico desde nascença, mas esse cego tinha a visão espiritual, que é a que Deus quer, que é o nosso Senhor Jesus quer que eu e você tenha, a visão espiritual, as coisas que olhos não viram, ninguém viu, mas que Ele preparou. É por meio da fé. Amém? Não limite a sua vida tão somente nisso aqui. Não limite a sua visão. Porque é por fé. Eu não vejo, mas eu creio. Amém? Deus abençoe seu dia. Que a sua visão seja aguçada. E que, como esse cego de nascença, tenha visão espiritual. Porque esse cego não precisou da vista física para poder entender, para poder aceitar aquilo que Jesus propôs para ele, que o milagre dele dependia que ele desse um passo até o tanque de Siloé para que ele fosse curado da vista física. Amém? Deus abençoe o seu dia e que você tenha visão espiritual, visão de águia, que é visão de reino. Não limite a sua visão terrena, porque Jesus ele já nos deu, ele já comprou por alto preço, preço de sangue na cruz. E o céu está preparado para aqueles que estão preparados. Amém? Se prepare porque Jesus está voltando. E é preciso você ter visão de reino, visão espiritual. Deus abençoe.